O que faz uma voz atravessar o tempo? Não falo apenas da voz que canta, mas da que grita, da que incomoda, da que muda tudo ao seu redor. Ozzy Osbourne tinha essa voz. Mais do que vocalista, ele foi um grito coletivo, de uma geração que não se encaixava, que não era ouvida e que encontrou no caos dele uma forma de existir. No dia 22 de julho de 2025, o mundo perdeu o príncipe das trevas. Mas a verdade é, lendas assim não morrem. Elas apenas transformam o silêncio em algo mais pesado. Em 1969, em Birmingham, uma cidade cinzenta da Inglaterra pós-industrial, 4 jovens formaram uma banda chamada Black Sabbath. Esses jovens eram Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo, Bill Ward na bateria e Ozzy Osbourne era o vocalista. E seu estilo era diferente de tudo que já se tinha ouvido. Uma voz aguda, carregada de tensão, angústia e algo quase sobrenatural. O disco de estreia, Black Sabbath, de 1970, lançado numa sexta-feira 13, abriu com o som de chuva, sinos e um riff sombrio que redefiniu o que era rock. Ali nascia o heavy metal. Ozzy não era o melhor cantor tecnicamente, mas sua voz se misturava com o medo, com a rebeldia, com a estranheza. Ele não interpretava as músicas, ele as encarnava. Canções como War Pigs, Iron Man e Paranoid transformaram dor e crítica social em arte ruidosa e catártica. Mas o mesmo fogo que alimentava sua arte também o consumia. Ozzy sempre viveu no limite. O abuso constante de álcool e drogas começou cedo e se tornou parte da sua identidade pública. Em meio a turnês caóticas, brigas internas e escândalos, Ozzy parecia estar em queda livre. Ele foi preso nos Estados Unidos após urinar em um monumento próximo ao Álamo, vestindo o vestido da esposa em um ato que virou lenda. Mordeu um morcego real no palco, achando que era de borracha, e precisou tomar uma bateria de vacinas contra a raiva depois do show. E mesmo sendo parte de uma banda já conhecida pelo excesso, Ozzy foi demitido do Black Sabbath em 1979 por uso excessivo de substâncias. Sim, excessivo até para o Black Sabbath. Para muitos aquele era o fim da linha, mas não para Sharon Osbourne, empresária e posteriormente esposa de Ozzy. Ela acreditava no artista por trás do caos e se tornou a ponte entre o abismo e a redenção. Foi ela quem o ajudou a reconstruir a carreira e a identidade. Em 1980, já como artista solo, Ozzy lançou Blizzard of Ozz, um álbum que não só marcava sua volta, como o colocava em um novo patamar. Nele, faixas como Mr. Crowley, inspirada no ocultista Aleister Crowley, mergulhavam ainda mais no sombrio, enquanto Crazy Train se tornava um hino sobre a loucura e a tentativa de sobreviver a si mesmo. Ozzy tinha sido derrubado, mas levantou mais forte. O roqueiro amaldiçoado se tornava ali uma lenda viva. Por trás da maquiagem, do crucifixo no peito e do grito que ecoava nos palcos do mundo, existia John Michael Osbourne, um garoto disléxico criado na classe operária de Aston, um bairro industrial em Birmingham, na Inglaterra. Ele cresceu em uma casa apertada com 5 irmãos entre pobreza, insegurança e bullying. Trabalhou como encanador, auxiliar de matadouro e até ladrão de loja. Chegou a ser preso por pequenos furtos. Ninguém ali imaginava que aquele jovem tímido e atrapalhado se tornaria um ícone global. Muito menos o padrinho de um gênero que ainda nem existia, o heavy metal. Décadas depois, já consagrado, o mundo conheceria um lado completamente novo de Ozzy. Nos anos 2000, com o reality show The Osbournes, exibido pela MTV, ele não era mais só o príncipe das trevas. Era um pai tropeçando nos tapetes, tentando achar o controle remoto, lidando com cachorros, filhos, remédios e a própria mente em constante conflito. Parecia cômico e de certa forma era, mas também era real. Um lembrete poderoso. Até os mitos são humanos. Mesmo os maiores ícones ainda precisam de ajuda para lembrar onde deixaram os óculos. Ozzy sempre foi feito de opostos. Fazia rituais no palco e piadas no sofá. Era caos e carinho, loucura e ternura, trevas e coração. Um artista que nunca tentou esconder suas contradições. E talvez por isso tenha se tornado tão verdadeiro.
Mesmo com o corpo debilitado por décadas de excessos, cirurgias e diagnósticos difíceis, como Parkinson, revelado em 2020, Ozzy nunca parou. Enquanto muitos se despedem dos palcos discretamente, ele escolheu continuar criando. Lançou Ordinary Man em 2020, um disco reflexivo com participações de Elton John e Post Malone, que misturava melancolia e redenção. 2 anos depois, veio Patient Number 9 em 2022, ainda mais ambicioso, com colaborações de lendas como Eric Clapton, Tony Iommi, Zakk Wylde e o saudoso Jeff Beck. Mesmo limitado fisicamente, Ozzy gravava de casa, sentado com tubos, aparelhos, dores, mas o microfone ainda estava lá. E a voz ainda cortava o silêncio com a mesma intensidade de décadas atrás. Em 2023, após uma cirurgia complexa na coluna, Ozzy anunciou sua aposentadoria dos palcos, mas nunca da música. Hoje fica o vazio, mas também algo mais poderoso, um legado que continua pulsando nos riffs, nos gritos, nas sombras e nos corações de todos que ousaram ser diferentes. Ozzy Osbourne não era imortal, mas talvez tenha sido o mais humano entre as lendas do rock, porque ele errou, tropeçou, caiu, mas voltou e gritou. Gritou por todos que nunca foram ouvidos, por todos que encontraram no metal uma identidade, por todos que sentiram que o mundo era barulhento demais e ainda assim escolheram fazer mais barulho. Mesmo com a saúde frágil, Ozzy fez questão de se despedir dos palcos como merecia, com um último show. Back to the Beginning, realizado em sua cidade natal, Birmingham, foi um tributo ao lugar onde tudo começou. Devido ao Parkinson, Ozzy subiu ao palco já debilitado e se apresentou sentado em um trono. Não havia saltos, nem correria, mas o mesmo olhar, o mesmo grito. Foi um momento íntimo, pesado e poderoso, como se a lenda estivesse entregando sua coroa, sem perder a alma. Poucos dias depois, Ozzy nos deixou, mas toda vez que um riff distorcido ecoar, toda vez que um jovem apertar play no Paranoid, ele vai estar lá. Não em corpo, mas em cada nota que desafia o silêncio. Ozzy Osbourne não está mais entre nós, mas seu grito vai ecoar para sempre.